O começo de 2026 foi um verdadeiro turbilhão para os mercados. A gente viu narrativas que parecem completamente contraditórias, puxando os investidores para direções opostas. Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo. Olha só que loucura! Logo na primeira semana de janeiro, os noticiários foram simplesmente dominados por dois eventos que não podiam ser mais diferentes. De um lado, uma intervenção militar surpreendente na América do Sul. Do outro, um frenesi especulativo total no mercado de criptomoedas. E aí surge aquela pergunta crucial, né? O que é que está realmente movendo o comportamento dos investidores quando os sinais são tão confusos assim? Para a gente conseguir entender esse momento, a gente precisa analisar as três grandes forças que estão em jogo. Primeiro, vamos dar uma olhada na maior história que veio lá do final do ano passado, aquela delicada mudança de rota na política do Federal Reserve, o Banco Central Americano. A verdade é que o Fed está andando numa corda bamba. O trabalho dele é controlar a inflação, mas ao mesmo tempo garantir o máximo de emprego. E neste exato momento, esses dois objetivos estão em conflito direto. Essa tensão ficou muito clara na última reunião de 2025. Eles até acortaram os juros, mas não teve unanimidade na decisão. Pelo contrário, o comitê estava super dividido. E isso sinaliza uma incerteza profunda sobre qual vai ser o próximo passo. O próprio presidente do Fed, o Jerome Powell, admitiu essa dificuldade. É um momento bem raro, sabe? Ver a liderança de um banco central tão importante admitir abertamente que o caminho à frente é incerto. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: apesar do Fed ter parado de subir os juros, o ambiente macroeconômico geral é de extrema cautela, de total dependência dos próximos dados. E essa é a nossa primeira tempestade, uma corrente lenta, mas muito poderosa, de incerteza na política monetária. Agora vamos para a segunda tempestade, que não poderia ser mais diferente. Enquanto o Fed pregava a cautela, uma verdadeira mania especulativa estava se formando no mundo cripto, toda centrada em um único token, o XRP. A dimensão desse movimento fica muito clara aqui. Só na primeira semana do ano, o XRP não só subiu, como simplesmente atropelou os dois gigantes do mercado, o Bitcoin e o Ethereum, em termos de performance. E olha, isso não foi só um hype aleatório, não. Essa alta toda foi alimentada por uma combinação bem poderosa de fatores: vitórias legais recentes, uma enxurrada de dinheiro institucional entrando em novos ETFs e parcerias estratégicas importantes lá na Ásia. Isso, claro, criou um debate super acirrado. De um lado, a gente tinha grandes bancos projetando ganhos massivos. Do outro, alguns estrategistas de mercado apontando que o movimento recente do preço do token era, na verdade, um sinal de fraqueza e destacando o quão especulativa era essa alta. E como se um Fed cauteloso e um frenesi cripto já não fossem o suficiente, a primeira semana do ano entregou uma terceira tempestade, um verdadeiro cisne negro geopolítico. Ou seja, um evento totalmente inesperado e com potencial para consequências enormes. E assim, de um fim de semana para o outro, o cenário geopolítico mudou completamente. A captura de um chefe de Estado por uma potência estrangeira. Bom, esse é o tipo de evento que normalmente manda ondas de choque por todos os mercados globais. Mas a reação do mercado foi, no mínimo, estranha. Foi um paradoxo. Em vez de um pânico generalizado, cada ativo contou uma história diferente. O petróleo caiu com as notícias de aumento da oferta. O ouro, como um ativo de refúgio, subiu como era de se esperar. Mas o mercado de ações, ele simplesmente continuou subindo. Visualmente, o contraste é gritante. A gente vê um movimento clássico de aversão ao risco, o famoso risk-off, nas commodities e nos metais preciosos. Mas, ao mesmo tempo, um claro movimento de apetite ao risco, o risk-on, no mercado de ações. A pergunta é, por quê? Uma possibilidade é que os investidores de ações viram esse evento como algo que, apesar do choque inicial, na verdade resolvia uma incerteza geopolítica e teria um impacto global limitado. Então, eles mantiveram o foco no que realmente importava para eles, a política do Fed. Então, vamos recapitular. A gente tem três tempestades: um banco central cauteloso, uma alta especulativa no mundo cripto e um choque geopolítico. Como é que a gente consegue dar sentido a tudo isso? O ponto crucial é perceber que o mercado não é uma coisa só, uma entidade única. Ele é um conjunto de diferentes grupos de investidores. E nesse momento, cada grupo está focado em uma coisa diferente. O mercado de ações está de olho no Fed, enquanto o mercado cripto está operando com base na sua própria história, nas suas próprias notícias. E é essa atenção fraturada que explica aquele paradoxo que a gente viu na primeira semana.
Isso mostra um mercado que consegue processar ao mesmo tempo políticas de longo prazo, especulação de curto prazo e choques repentinos, sem ter uma reação única e unificada. Isso tudo nos deixa com a grande pergunta para o resto do ano. À medida que essas três forças poderosas continuam a evoluir, qual delas vai, no fim das contas, vencer a batalha pela atenção do mercado? Essa é a história que vale a pena acompanhar em 2026.